No âmbito do lucro presumido, nós temos uma grande mudança. A lei, ela traz várias disposições, sempre buscando reduzir benefícios e incentivos fiscais, tá? O mote fundamental da lei é a redução de benefícios e incentivos fiscais. E aí tem um ponto polêmico, porque ela considera o lucro presumido um benefício fiscal. E ao considerar um benefício fiscal lucro presumido, ela traz na legislação mitigação a esse benefício, a redução desse benefício. E essa redução, ela tem como ponto base o acréscimo de 10% na base da presunção para as empresas do lucro presumido que tiverem uma receita bruta total superior a 5 milhões no ano, tá? Então, só a título de exemplo, vamos supor que nós estamos falando de um comércio. A partir do momento em que o comércio ele ultrapassar uma receita bruta de 5 milhões no ano, esse montante de excesso, esse excedente, ele terá uma majoração na alíquota da presunção na ordem de 10%. Então, se ele é um comércio e ele tem uma presunção de 8%, o excedente vai ter uma alíquota de presunção de 8,8%, ou seja, 10% a mais. Se a presunção é de 32%, o excedente dos 5 milhões vai ter uma majoração e vai para 35,2, 35,20. E aí, pessoal, a pergunta que mais me fazem é essa que a Andressa Salles colocou aí na tela, tá? A pergunta que mais me fazem é essa que a Andressa Salles está trazendo aí, que é sobre a questão se você aplica. A pergunta da Andressa é a seguinte: considerando o limite anual de 5 milhões, aplicado de forma proporcional por trimestre, 1.250.000, em qual trimestre deve ser aplicada a majoração de 10% nos percentuais de presunção? Pessoal, muita gente tem me mandado essa pergunta. Pessoal, lá na lei complementar 224, quando ele trata sobre essa majoração, ela deixa claro, aqui no artigo 4º, deixa-se claro que o valor ele será em cima do que exceder 5 milhões anual. Vamos lá, artigo 4º, parágrafo 5º. No caso do regime do lucro presumido, aí eu não vou ler aqui essa parte, porque são só menções a outros dispositivos, o acréscimo previsto no inciso 7º do parágrafo 4º deste artigo, ou seja, o acréscimo de 10% nos percentuais de presunção, somente se aplica aos percentuais de presunção incidentes sobre a parcela da receita bruta total que exceda o valor de 5 milhões. Somente se aplica aos percentuais de presunção incidentes sobre a parcela da receita bruta total que exceda 5 milhões. Inciso 1º, o limite proporcionalmente a cada período de apuração no ano, permitindo ajuste nos períodos anteriores, tá? Então, assim, ó, parcela que exceda 5 milhões no ano calendário, aplicando-se o limite proporcionalmente a cada período de apuração do ano, no ano, permitindo ajuste nos períodos anteriores. O acréscimo proporcionalmente às receitas brutas de cada uma das atividades. Pessoal, se você fizer uma leitura muito isolada e sempre com um olhar extremamente arrecadatório, você pode chegar à conclusão de que, eu vou ter que tributar o excedente por trimestre, mas isso não está correto. Por quê? Porque a regra que traz o incidente que leva à majoração da presunção é o acréscimo da receita bruta no ano calendário. Só que vejam, eu estou estabelecendo uma regra que é do ano calendário, mas para um tributo que é apurado trimestralmente. Então, o que a lei está dizendo é que eu preciso acompanhar as receitas brutas trimestrais para identificar quando que eu ultrapasso os 5 milhões no ano, para que eu saiba que a partir daquele momento, o que ultrapassou eu preciso majorar a presunção. E ele ainda diz isso, que é permitido o ajuste nos períodos seguintes. Por quê?
Porque se eu ultrapassar num trimestre, mas eu só ultrapassar o ano realmente no segundo trimestre, quando chegar no terceiro trimestre, eu posso ajustar em virtude do montante que eu ultrapassei no trimestre anterior. Então, pessoal, quando ele fala aqui dessa proporcionalidade, o legislador está lhe levando a lhe alertar que você precisa manter esse controle trimestral, uma vez que a apuração do tributo é trimestral, para que quando a receita bruta no ano exceder os 5 milhões, você possa fazer a tributação. Na Instrução Normativa 2305, aqui no artigo 14, ela traz uma redação, artigo 14 e 15, né? O próprio artigo 14 deixa claro: no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, deverá ser observado o acréscimo de 10% nos percentuais de presunção previsto na legislação do imposto de renda. E ele está aqui, obviamente, se referindo também à Lei Complementar 224. O acréscimo previsto no artigo 14 somente se aplica aos percentuais de presunção incidentes sobre a parcela da receita bruta total que exceder os 5 milhões no respectivo ano calendário. E aqui ele traz uma redação muito ruim, dizendo que o limite proporcionalmente a cada período de apuração no ano, permitindo ajuste nos períodos seguintes, referente ao mesmo ano calendário, que é a mesma coisa que diz a lei, mas nos parágrafos ele acaba trazendo uma redação que confundiu muita gente. Eu não sei se o legislador, até não acredito, quero não crer que seja isso, me parece que o legislador quis trabalhar com essa confusão mesmo. Quis deixar essa confusão, quis deixar uma coisa meio dúbia para que o contribuinte ficasse receoso e pagasse no trimestre. Mas não é isso, tá, pessoal? Não é isso que diz a lei, tá? Não é isso que diz a lei. Então eu trouxe um exemplo aqui para vocês, um exemplo prático. Vamos supor que no primeiro trimestre eu tive uma receita bruta de 1.800.000. Se eu pegar 5 milhões, certo? 5 milhões, e dividi-lo por 4 trimestres, eu tenho um montante de 1.250.000. No primeiro trimestre, eu tive uma receita bruta de 1.800.000. Então, você poderia, já nesse caso, olhar e dizer assim, ó, professor, então significa que eu já ultrapassei em 550.000. É isso mesmo? Não. Você ainda não está no âmbito de usar uma presunção majorada, porque você, tudo bem, você ultrapassou a previsão para o trimestre, o teu ponto de alerta era 1.250.000, você já teve 1.800.000, então você fica em alerta para ajustar isso em períodos seguintes, caso essa tendência de excesso se confirme, então o seu alerta está ligado. No segundo trimestre, você teve 1.100.000, ou seja, já foi menor do que 1.250.000. No terceiro trimestre, você teve 1 milhão. No quarto trimestre, você teve 1.200.000. O total no período foi 5.100.000. Esse 100 que excedeu os 5 milhões aconteceu no quarto trimestre. Então, como é que vai ficar a minha presunção? É óbvio que eu não vou fazer o cálculo completo aqui do lucro presumido, tá, pessoal? O propósito da live não é ensinar a apurar o lucro presumido. Estou falando só da mudança no cálculo da presunção. Então, imaginando que nós estamos falando de um comércio cuja presunção é de 8%, você vai tributar 5 milhões com uma alíquota de presunção de 8%, ou seja, você vai encontrar um lucro presumido de 400.000, e aí tem adicional e tudo mais. E os 100K que ultrapassou os 5 milhões vai ser tributado com uma base de presunção majorada em 10%, ou seja, sai de 8, vai para 8,8. Então eu tenho R$ 8.800 e em cima dela eu vou aplicar a minha alíquota do imposto de renda, tá? Então, trago como conclusão, o limite é anual de 5 milhões, a verificação é acumulada e não proporcional por trimestre, e o acréscimo só nasce quando o limite anual for superado, tá? O acréscimo só nasce quando o limite anual for superado.